Aí vê se tá bom para aparecer ali já. Tá bom aqui. Tá bom, Dri? Então tá. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. E hoje eu escolhi esse tema para a gente conversar sobre a fé que move montanhas. Eu achei que era uma oportunidade para mim e para todos nós que vamos estar aqui hoje da gente pensar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que é uma coisa que a gente patina muito ainda como indivíduos a respeito da fé, o que é a fé, como desenvolve essa fé. Então, eu achei que valia a pena a gente conversar sobre isso hoje. E aí eu vou dizer que se vocês quiserem interromper, fazer perguntas, fiquem à vontade. Tá bom? Não tem problema. Então, vamos lá. Eu coiso aqui, né? Então, tá. A fala... Quer falar? Pode falar. Sumiu de novo meu Zoom. Sumiu o Zoom, gente. Ajuda lá. Ajuda. Tudo bem? Então tá, a fala de hoje ela vai ser baseada no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo e também nessa parábola de Jesus que tem no capítulo 17 de Mateus. Então, Jesus estava em um lugar fazendo curas e aí chega até ele um lunático. E aí, quando está escrito lunático na Bíblia, a gente entende para uma pessoa que está sendo obsediada. No caso desse específico, que era um menino, é um grau um pouquinho mais elevado de obsessão, né? A gente sabe que existem 3 níveis, a obsessão simples, que são as sugestões, a pessoa tem uns acessos, às vezes, de raiva, de agressividade, mas ela tem consciência, ela volta ao equilíbrio. A gente tem um nível intermediário, que é a fascinação, em que esses acessos são um pouco mais consistentes, e a pessoa vai perdendo a autocrítica. E o terceiro nível, que é a subjugação, em que a pessoa vai perdendo a vontade própria, né? Ela não consegue controlar aquilo que ela faz, ela tem consciência, mas ela não consegue evitar que aquilo aconteça. Então, é o caso desse menino, porque o pai conta aqui, né? Tem piedade de meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Então, a gente vê aqui que esse menino já não conseguia controlar, né? O objetivo do espírito obsessor era tomar o controle e fazia, então, tentativas para que esse menino pudesse se suicidar, né? Então, caía na água e caía no fogo. E aí, o pai já havia levado ele algumas vezes aos apóstolos e ninguém conseguiu ajudá-lo. E aí vem Jesus. E aí ele fala, né? Apresentei-te aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. E aí Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E aí Jesus chega então para conversar com esse espírito, né? Que estava no menino. E aí, com a autoridade moral de Jesus, é facilmente resolvido. Esse espírito vai embora. Dá a entender que era um inimigo espiritual desse menino, né? E aí ele vai embora e o menino se apresenta então curado. E aí que vem, né? Aí que a gente começa a refletir aqui sobre isso. E aí chegam os apóstolos e fica, como assim? A gente já tentou várias vezes, não deu. E aí Pedro, né? Aqui não fala, mas foi Pedro que fez a pergunta e fala, a gente já tentou curar ele várias vezes e a gente não conseguiu. Como que você conseguiu? E aí Jesus vem e responde, né? Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então a frase que Jesus fala é essa, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E a gente resume como a fé que move montanhas. Mas o que Jesus disse foi isso, né? Ele deu a entender que as montanhas se moveriam, mas a expressão correta é essa daqui que aparece. Então tá, nessa parábola a gente tem 2 ensinamentos bem importantes que eu gostaria de salientar hoje, para a gente refletir.
Então, o primeiro deles, para a gente entender o que ele estava falando, Jesus, a respeito de se transportar montanhas, a gente precisa pensar numa outra parábola que elas se unem, que é da mulher samaritana. Então, Jesus está passando no Jacó, e ele encontra essa mulher, e ele pede ela água. E aí ela olha para ele, ela é samaritana, e ela olha para ele e acha estranho, porque ela falou assim, você é judeu me pedindo água? Jerusalém e Samaria tinham uma rixa muito grande, né? E aí ela acha estranho. E aí Jesus fala para ela, se você soubesse quem eu sou, você me daria água logo, né? E te digo mais, se você tomasse da água que eu tenho para te oferecer, você nunca mais ia sentir sede. E aí ela percebe, pela inteligência da resposta, Jesus tinha um magnetismo espiritual muito grande, ela se vê diante de um profeta. E aí ela fala para ele, veja que você é profeta. Então eu tenho uma pergunta para te fazer. Aqui, na Samaria, a gente tem um monte, e a gente criou um templo que chama Gerazim, e a gente adora um Deus lá. Lá em Jerusalém tem um outro monte, que eles também criaram um templo, que chama Monte Sião, e eles adoram outro Deus lá. Aí ela pergunta para ele, né? Na verdade, onde está o verdadeiro Deus? E aí essa pergunta é muito interessante, porque esse é um dos motivos da rixa, né? Um dos grandes motivos da rixa entre Jerusalém e Samaria. E aí Jesus dá essa resposta para ela, e ele fala, mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então, o que Jesus quis dizer aqui? Que Deus não está circunscrito a um lugar. E esse é um ensinamento muito importante que o Espiritismo também traz para ele. Deus não está no monte, Deus não está no templo, Deus não está na casa espírita. Se eu quiser ter uma conversa agora com Deus, eu posso. Então, ele quis aqui mostrar que é possível transportar esses montes, e aí a conexão com a outra parábola, porque Deus não está destinado a um lugar físico, né? Deus está, e a gente pode se conectar com ele, e isso tem muito a ver com o nosso bate-papo de hoje, que é sobre a fé. Então, ele quis mostrar isso pra gente, né? E ele dava exemplos disso o tempo todo. E eu vou falar um pouco mais para frente sobre essa proximidade de Jesus com Deus. Então, esse é o primeiro ensinamento. É possível transportar essas montanhas porque Deus está em todo lugar. E aí, para a gente compreender um pouco melhor tudo isso e conseguir chegar nessa ideia da fé, eu coloquei umas coisas aqui para a gente pensar. Então, a primeira coisa, Jesus, ele chamava Deus de Abba, que em aramaico é pai querido. Então, aí, mais uma mostra de que a relação de Jesus com Deus era extremamente próxima e íntima. Ele conseguia acessar aquilo, essa conexão, ela era constante, né? E aqui, quando a gente fala de... e o Espiritismo também fala isso pra gente, né? E aí eu gosto muito da fala do Haroldo, que ele diz, em várias palestras, ou em uma específica, talvez, que ele fala que a gente está imerso em Deus, né? Então, Deus está aqui. E aí, a gente começa a estudar o fluido cósmico universal, e o Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer: o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagre. Então, o que ele quer dizer com isso? Deus está por toda parte, e quando eu tenho a fé, isso aqui está no Evangelho, tá, gente? Esse trecho. O que o Kardec vai falar para a gente para explicar tudo isso aqui que eu falei? Quando eu tenho a fé, que ela é uma vontade irresistível, e eu tenho fluido normal, essa fé, ela consegue, essa vontade, ela consegue modificar esse fluido, alterar a qualidade dele e operar fenômenos. E isso me mostra a proximidade com Deus. Então, essa relação, eu consigo influenciar e ser influenciado porque Deus está em todo lugar. Ficou claro essa parte? Então, se eu tenho essa fé, só que o que Jesus vai dizer? Que a nossa fé é do tamanho, nem é do tamanho de um grão de mostarda.
Mas Kardec está dizendo que a gente tem a possibilidade de fazer isso daqui. E ele explica no Evangelho, no capítulo 19, a respeito disso. Então, da gente conseguir fazer coisas que a gente acredita que sejam impossíveis através da nossa fé. Alguém quer falar alguma coisa? Internet? Alguém aí? Não? Então, vamos seguir. E aí, o segundo ensinamento dessa parábola é o grão de mostarda. Eu sabia que era pequeno, mas quando eu fui pesquisar, eu vou levar uma foto. Vamos cair na real. Quando eu fui pesquisar, eu falei, nossa, é muito pequeno. Eu achei que era maiorzinho, achei que era uma coisa, mas Jesus chutou o pau, falou, não, vocês não têm nenhuma fé do tamanho do grão da mostarda. E ele é pequeno e ainda se comparado à árvore, porque a árvore chega até 3 metros. Então, ainda com essa comparação, então, assim, da possibilidade do que pode vir a ser a nossa fé, né? Do que ela não é ainda, mas do que ela pode vir a ser, é muito grande. Então, o que a gente pode conseguir operar nas nossas vidas, né? Se a gente tivesse um pouquinho dessa fé. E aí, essa fé, ela me traz o quê? Paz de consciência, né? Essa conexão com Deus, eu consigo transportar montanhas dentro de mim. E quais são essas montanhas? Do orgulho, da vaidade, né? Quando eu compreendo as leis divinas, quando eu consigo estabelecer esse relacionamento com Deus, o que muda dentro de mim? O que eu consigo fazer? Qual o apaziguamento que aquilo me traz, né? De entender diante de um problema que talvez aquilo tenha uma razão e que talvez seja isso mesmo e que basta nós tentar entender o motivo daquilo, né? E saber esperar. E aí, uma coisa que eu gostaria de salientar aqui a respeito do amor de Deus, que se a gente pensar, essa conexão é o amor dele, né? E aí, como que a gente recebe esse amor? O amor de Deus é o mesmo para Dani, para Mitz, para mim, para Jesus, para o Chico, para Maria. O amor de Deus é o mesmo. Mas o quanto eu consigo pegar desse amor? O quanto eu consigo receber daquilo que Deus está me oferecendo? Eu falei Jesus, eu falei Deus. Amor de Deus, gente. Amor de Deus, gente. Então, Deus, grande, sublime, supremo, nos oferece esse amor e o quanto eu consigo captar disso. O quanto eu estou em conexão com isso, né? E aí tem tudo a ver com o desenvolvimento da fé. E você pede, eu queria tanto ter fé, mas o que você está fazendo para ter fé? E aí, eu pego esse amor de canequinha, eu vou com o balde, eu vou de caminhão, o quanto a gente está conseguindo se conectar com ele, que está tão próximo a nós, né? Como Jesus queria nos mostrar. E, se a gente pensar que Jesus é o nosso modelo e guia, o quanto ele conseguia se conectar com esse amor o tempo todo e as coisas grandiosas que ele conseguiu empreender estando aqui. Então, esse tem que ser o nosso exemplo. E aí vem aquela frase que é do Velho Testamento, tá numa parte de Abraão, e aí foi bem, essa frase a gente escuta muito, né? Ela é bem explorada. Todo caminhoneiro. Todo caminho tá lá, Deus é fiel. E é verdade, Deus ele é fiel mesmo, né? E se ele é fiel, a gente só pode esperar dele o melhor. Agora, o que ele pode esperar de nós? Né? Nós somos fiéis nesse relacionamento? Então, a fé, gente, ela é um sentimento. Algumas pessoas nascem, né, reencarnam com esse sentimento mais desenvolvido, porque já carregam aí uma bagagem que já desenvolveram isso, outras não. E ela significa fidelidade. Então, fidelidade a quem? A Deus. Jesus era fiel a Deus, né? E como era essa vida, como foi a presença desse Espírito aqui na nossa terra, né? Então, a minha fidelidade, a fidelidade que eu disponho a Deus, aciona a fidelidade dele comigo. Então, o que a gente vai entender, e eu acho que mais para frente vai ficar um pouquinho mais claro, que depende de mim, né? Do meu trabalho, do meu esforço, para que essa fé aconteça na minha vida. Não adianta somente eu parar e pedir para que isso aconteça, né? O que é que você está fazendo para que essa fé
surja, né? Aumente, desenvolva. Então, vamos lá. E aí, o Espiritismo vai falar pra gente, uma parte que eu gosto muito, que é meio histórica, que é da fé cega e da fé raciocinada. Então, o Kardec e o Espiritismo, eles surgem num século XIX, e não por acaso, obviamente, um século-chave, porque outros pensadores vieram com a missão de fazer cair essa fé cega. E que, se o Espiritismo não tivesse trazido esse contrabalanço, esse equilíbrio, a gente poderia estar numa descrença total agora. Porque esses pensadores, aqui eu coloquei alguns exemplos, eles vieram falar, querer questionar a fé que até então era praticada. Então, por exemplo, Nietzsche, o que ele falava? Deus está morto. Deus está morto. Freud, a religião é a neurose do povo. A religião é a neurose do povo. Marx, a religião é o ópio do povo. Então, o que eles estavam questionando? Eles estavam errados? Não. Eles estavam questionando esse Deus que pune, esse Deus que castiga, esse Deus que está a serviço de controle de massas. É um Deus que é usado para uma narrativa. Então, ele serve para controlar, para observar. E aí o Espiritismo vem falar de um Deus que é amor, que está em todo lugar, que a gente pode acessar, que te ama como pai, que cuida de você. Então, é uma visão totalmente diferente. E aqui ainda, eles estão combatendo aquele Deus infantil, né? Aquele Deus que vai me castigar se eu não fizer determinada coisa, ou que eu tenho que barganhar com ele, eu ofereço isso, aí você me dá isso. Então, é esse tipo de Deus que eles vieram a questionar, vieram com essa missão, com esse objetivo. E aí, no Evangelho, no capítulo 19, tem um espírito que chama José, esse nome é José Espírito Protetor, que traz uma frase que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, que é: não admitais a fé sem comprovação. Cega a filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nela. Então, é isso que a fé raciocinada prega. Que a gente questione, que a gente critique, que a gente sabe por que a gente está fazendo, né? O Espiritismo não é uma religião de ritos, né? Muitas vezes as pessoas ficam repetindo os ritos e não sabem por que estão fazendo e acham que dessa maneira eu me conecto, né? Então, o Espiritismo, ele vem trazer, de uma certa forma, uma libertação, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade, né? Uma mudança de postura. E aí ele vai falar, e aí a pergunta vem: você ama Deus? Se você ama Deus, você sabe por que você ama Deus? É isso que a fé raciocinada quer, que a gente ame a Deus porque a gente compreende, porque a gente vive, né? Porque a gente entende as leis. Então, a fé, ela também se desenvolve através do conhecimento, né? Se eu for lá e eu entendi, né, que as leis divinas, elas fazem sentido para mim, eu compreendo aquilo e eu passo a viver daquela maneira. E aí a fé se desenvolve também por essa via. Tudo bem? Nem sei, tô rindo aqui, mas eu tô de máscara, ninguém tá me vendo. E aí, a pergunta: por que é tão difícil desenvolver a fé? Por quê, gente? E aí tem uma história que eu achei que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, que é... todo mundo sabe que o Chico fazia algumas reuniões de materialização, e o Emmanuel participou de uma apenas, em Uberaba. E aí, Emmanuel, era uma reunião pequena, de 12, 13 pessoas. A sala, as pessoas estavam como semicírculo, sentadas. E aí o Chico, então, liberando o ectoplasma para o fenômeno acontecer, para a materialização acontecer. E aí o Emmanuel, então, aparece 2 metros, segurando uma tocha. Ele gosta, toda vez que ele, né, ele se identifica com a reencarnação do Públio Lentulus, então ele aparece como senador romano, vestido com uma tocha na mão. E aí Arnaldo Rocha, que conta essa história, era companheiro de trabalho do Chico mediúnico e também trabalhava lá com o Chico, já desencarnou também. E aí ele conta que se faz na sala um clarão de sol de meio-dia, quando ele aparece. E aí ele aparece segurando essa tocha, aquela luz, né, ofuscante, e ele passa, o Emmanuel, ele conta ele é uma pessoa séria, né, mas
uma cara bem séria e passa olhando para todas as pessoas no olho, um de cada um. E ele fala assim: vocês acabaram de ter a prova do plano espiritual. A responsabilidade de vocês aumenta consideravelmente a partir desse momento. Então, por que é tão difícil desenvolver essa fé? O saber. Porque o saber exige mudança de comportamento. Se eu tiver a certeza daquilo, o que em mim provoca? O que em mim vai ter que mudar? Então, o Espiritismo fala da evolução intelectual e fala da evolução moral, né? E geralmente a intelectual vem primeiro, a moral vai patinando, mas uma hora chega lá. E qual que é o problema da gente saber e não agir de acordo com aquilo que a gente sabe? Eu já sei, mas eu ainda não consigo agir de acordo com aqueles preceitos que eu sei. O que acontece? Gera culpa. Então, é uma sociedade de culpados, né? De pessoas que deitam a cabeça no travesseiro e sabem que não estão fazendo tudo que poderiam, já que sabem, né? E aí, o Emmanuel vai falar que conseguir fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas sim eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Então, a gente passa quando eu tenho fé, eu sei, eu tenho certeza. E eu passo, então, a viver de acordo com aquilo. E aqui eu fiz um esqueminha que acreditar, o que era acreditar? Né? Às vezes a gente usa essa palavra em prega para falar, eu tenho fé, eu acredito. Acreditar, você titubeia. Acreditar é dar um crédito. Então, acredito que amanhã chova, mas se o tempo mudar, pode ser que talvez, né? Acreditar, a crença é feita para mudar, né? Então, eu dou um crédito para aquilo. Agora, o saber, ele é uma certeza. O saber, eu sei, né? E aí, a certeza, ela gera uma mudança de comportamento. Então, por isso que é tão difícil a gente desenvolver a fé, né? Qual é o compromisso que eu tenho que assumir quando eu vou atrás daquela informação, eu entendo, eu compreendo, o que eu tenho que deixar para trás? E aí, um exemplo muito bom para ilustrar isso que eu estou falando é quando a gente sabe sobre a imortalidade da alma. Então, quantas vezes, às vezes em filme, ou às vezes na vida real mesmo, a gente escuta pessoas que vão fazer alguma coisa que sabem que está errada, e aí elas justificam como? A gente só vive uma vez, né? E aí vai lá e faz, né, para se sentir menos culpada, para ter conforto sobre aquilo, e acaba tomando aquela atitude, né, acreditando que só se vive uma vez, e é isso. Agora, o quanto isso muda para gente que sabe que quando eu desencarnar, não acabou, né? Qual é a minha responsabilidade? O quanto de coisas que eu tenho que tentar resolver aqui, ou fazer aqui, porque eu sei que quando eu desencarnar, eu vou levar aquilo comigo. Então, como muda essa perspectiva, né? Essa responsabilidade diante da vida, diante do que a gente faz? Alguém quer falar alguma coisa? Não. E aí, os apóstolos chegam, né? Que é isso, né, gente? Que nem a gente, né? Aí ele chega assim, então, Jesus, já que a gente não conseguiu curar o menino, acrescenta-nos fé. Nos dá fé, então. E aí Jesus, magnânimo, vem com uma resposta muito boa, né? Que aí ele vai falar: e qual de vós será um servo a lavrar ou apacentar gado a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Aí você vai falar: oi? Jesus, o que você falou? Não entendi, não. Ajuda, não. O que Jesus quis dizer aqui, né? Com isso, eles pedem fé. E aí Jesus está falando assim: você quer? Trabalha. Primeiro dá de si, para depois você receber. Então, não tem como chegar da lavoura e já querer sentar na mesa e comer. Primeiro você prepara a ceia, você cinge, você me serve, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Então, se você quer mais fé, estuda, compreende, entende, trabalha, né? Não existe fé sem obras. E aí você serve primeiro, e aí você será servido.
É isso que ele quis dizer, gente. Obrigada. Difícil, ela falou, Jesus, estou falando? Não entendeu nada. E aí, essa frase, assim como o filho do homem... Gente, como tá o meu tempo? Tá bom? Já tá todo mundo transando? Tá bom. Não, eu vou... Ai, desculpa, nossa. Oi, relógio. Obrigada, hein? Então, aí a frase, assim como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Se o filho do homem veio para servir, imagina nós. Então, e outra coisa que a gente precisa pensar é, quando eu sirvo, quer dizer que eu tenho, né? Se eu tenho algo, muita caridade, eu consigo passar isso para as outras pessoas. Se eu tenho amor, eu consigo servir isso para as outras pessoas. Então, o que é que a gente tem, que a gente já conquistou, que você tem aí com você, que você pode doar, né? Que você pode dividir, que você pode apresentar para o seu próximo, o que você pode servir, né? Isso está em Mateus. E aí, para a gente pensar sobre esse dar de si para poder receber, eu coloquei essa história da Joana e do Divaldo, que eu acho que vocês já conhecem, mas é bem bonitinha e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Bom, o Divaldo teve um infarto, e aí ele teve que fazer uma cirurgia, e aí o médico recomenda para ele ficar 2 semanas de repouso, acamado, deitado na cama por 2 semanas. E aí Divaldo tá lá deitado, parece Joana, que ela deve ser, gente, ela deve ser muito boa. Chegou lá e falou, o que você tá fazendo? Aí ele falou, acabei de fazer uma cirurgia, tô de repouso. E ela falou assim, mas a reunião mediúnica começa em 5 minutos. Aí ele falou, mas Joana, o médico falou pra mim que eu tenho que repousar, né? Aí ela, você não vai pra reunião de mediúnica? Ele falou, não. Joana, eu tô 95% morto. Aí ela falou, e eu que tô 100% eu vou trabalhar? Levanta daí, Divaldo. Ela falou, aí ele falou, não vou. Ela falou, você não vai? Ele falou, não vou. Aí já deve ter rolado, ficaram meio de ranço. Aí ele falou, não, vou ficar. Ela falou, então tá bom. Foi embora, Joana, trabalhar. Aí Divaldo fica na cama, vira pra lá, vira pra cá, e começa a dar o quê? A culpa, né? Aquela famosa. O exame de consciência, será que eu vou, será que eu não vou? Ai, meu Deus, né? Levantou e falou, vai, eu vou. Aí se arrumou, desceu as escadas, apareceu lá na reunião. Aí apareceu, o companheiro dele falou, ué, você não ia repousar? Aí ele falou, nem te conto o que aconteceu. Deixa. Aí foi lá, sentou na cadeira, fez a reunião mediúnica, aconteceu, né? E aí acaba a reunião, Divaldo levanta, se sentindo melhor. Aí ele falou, nossa, tô me sentindo melhor, aconteceu alguma coisa aqui, né? E aí aparece Joana, para dar aquele... E aí Joana fala, e aí, Divaldo, como você tá se sentindo? Ele falou, não, eu já tô, acho que tô 95% vivo já. Aconteceu alguma coisa aqui que eu tô melhor. Ela falou, pois é, então aprende a lição. Se você quer receber, dê primeiro. Né? E aí ela disse, se você estivesse lá na cama, deitado, ninguém ia lá te ajudar. E aí você ia continuar com as suas dores, mas porque você se disponibilizou a trabalhar, a vir aqui, a doar, você agora recebe. Então agora você vai, descansa, né, para não dispersar esses fluidos que a gente depositou em você, e vai para o seu repouso. Porque agora, merecido, né? E eu não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer, mas pode falar. Funciona quando a gente vem pro centro? Palestra? Com certeza. Para assistir a palestra? Com certeza também? Com certeza. Eu acho que vocês estão vindo aqui com o intuito de aprender, né? Então, eu acredito que seja um trabalho também, algo que você esteja, né? Mesma coisa quando a gente assiste em casa, ou a gente está dedicando um tempo que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa e eu estou aqui, né? Então, eu acredito que com certeza. Quer falar, Marcelo? Pode falar. Não, mesmo porque você vem com um propósito, você vem para estudar, você vem para fazer um trabalho voluntário, você está com aquele propósito de fazer o bem, de se mudar,
E aí você, tipo, os espíritos, eles veem isso como oportunidade de fazer da gente instrumento da paz, né? Que nem a formação diz, né? Então, lógico, depende muito da nossa transformação. Sim. Mas, assim, essa disposição, eu acho que a gente vai receber um apoio para que isso se desenvolva. E aí entra muito a fé que você está falando, tipo, a confiança, a certeza de que ele está assim. Eu acho que está muito relacionado com isso, né? De você saber, mas daí vem a fé, você saber que se trabalha no bem, vai te proporcionar coisas boas também, que você é esse conhecimento que a gente já adquiriu, que nos faz levantar, né? Deixar a janta para lá, deixar tudo para lá e vir para cá, fazer o trabalho de caridade, porque a gente já tem esse conhecimento. E essa semana eu lembrei de você, Claudinha, porque como eu estava preparando essa palestra sobre fé, e aí parecia que brilhava assim, né, os aprendizados. E aí eu comecei a preparar a palestra e eu não fiz a prece antes. E isso é uma coisa que a Claudinha sempre fala, né? E aí eu fiquei me perguntando, por que eu não fiz? Será que eu não tenho fé? Eu não acredito que se eu fizer essa prece, eles vão estar aqui comigo, de verdade? Aí eu parei, porque eu já sei isso. Eu sei que se a gente fizer essa prece, a gente conecta e que as coisas fluem melhor. E por que eu não fiz? Você vê como é difícil, às vezes, mudar um comportamento, né? A gente já chega, já senta, já quer, tá com pressa, não sei o quê, lá, lá. E aí, lembrei de você, falei, não, eu sei disso. Então, eu parei, fiz a minha prece e continuei a palestra. E foi isso, gente. E a mensagem final é que é assim que funciona. Se vocês quiserem ter a fé, desenvolver essa fé, que a gente consiga dar de nós primeiro. E essa é a mensagem que eu finalizo a palestra de hoje. Eu espero que a gente possa sair daqui um pouquinho melhor do que quando a gente chegou, assim como o Divaldo, né? Que se disponibilizou a trabalhar. E que a gente possa receber aquilo que a gente está procurando, mas também dar, né? Principalmente dar o que a gente tem em nós. E eu faço a prece final? Por favor. Obrigada, internet. Então tá. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos hoje, nessa noite, nessa conversa. Que possamos, Senhor, conectar contigo nesse momento, sentir a tua vibração, a tua paz. Nessa sala, em todas as salas, das pessoas que nos assistem. Que essa energia de força e de amor possa chegar até os lares daqueles mais necessitados nesse momento. Naqueles, Senhor, que se encontram em desespero, em dor, em falta de fé. Vamos pensar naquele indivíduo que desejamos mandar a vibração de paz e de amor, nessa pessoa que nos vem à mente nesse momento. Que possamos enxergar Jesus espalmando as suas mãos sobre a cabeça dessa pessoa, trazendo a paz e tudo que ela necessita nesse momento. Senhor, envolve o nosso planeta, a toda a humanidade, que possamos entender as suas leis e desenvolver essa fé que move montanhas, que emprega coisas boas nas nossas vidas e que faz o nosso mundo progredir. Abençoa, Senhor, a cada um de nós que está aqui hoje, os nossos familiares e aqueles que não puderam estar presentes. E com essa energia de paz, de amor e de força, vamos seguir a nossa semana, lembrando dos ensinamentos que tivemos aqui hoje. Obrigada, Senhor, pela oportunidade. Esteja conosco, que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, gente.